Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo. Praise the Lord. Open up your Bible with me. 2 Coríntios capítulo 10. 2 Corinthians chapter Quero ler 10 dos versos 12 ao verso 18. from 12 to 18. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 18. 2 Corinthians. Estou muito feliz de ver o Chapter Carlos 10. Marques e Giovana. I'm very happy to see Carlos and Giovanna. São praticamente membros fundadores aqui dessa igreja. They're founding members of the church. São amigos preciosos aí de mais de 20 anos. Precious friends for over 20 years. Glória a Deus pela vida de vocês. Praise God for your 2 lives. Coríntios 10, 2 Corinthians chapter 10 versículos 12 a 18. from 12 to 18. Aleluia. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Você carrega um destino. You carry a destiny. Diga para o seu neighbor aí, você carrega um destino. Tell your neighbor, you carry a destiny. Nós temos vivido dias muito difíceis na terra. We have lived some difficult days on the earth. E nessa manhã, por alguns minutos, eu quero falar sobre destino. And this morning, for some minutes, I want to talk E eu about tenho destiny. percebido And I have noticed que uma das coisas que mais tem roubado o nosso foco that one of the things that has stolen our focus é a the most distração. are Nós distractions. temos visto as pessoas se distraindo, We have seen people become perdendo distracted o foco do seu destino. and losing their focus on their destiny. O diabo ele é especialista em distrair pessoas. The devil's a specialist in distracting people. E a distração ela rouba de nós aquilo que Deus já preparou. And distractions steal away from us what Eu God quero has dizer para prepared. você que o inferno I want to tell you that não pode hell impedir cannot keep aquilo que o céu já determinou. what the heavens have O already inferno nunca determined. vai impedir Hell will never você de chegar no impede seu destino, you to getting porque from your Deus já destiny. escreveu uma história para você. Because God has written a story for Tem you. muita gente distraída. There are many people who are E elas distracted. estão distraídas tentando construir a própria história. And they are distracted because they are building their E own esquece que story. Deus ele já construiu a sua história. And they forget that God has already Não built a queira story. ser autor do roteiro de uma história que não vai te levar a lugar algum. Don't try to write your own script of a story that will lead you nowhere. E cristão é muito engraçado, And Christians are so funny porque às vezes nós queremos espiritualizar tudo. because we want to spiritualize everything. Mas eu entendo que muitas coisas que nós chamamos de espirituais But I understand that many things that we call podem ser spiritual, apenas distrações. they might only be distractions. E uma distração pode custar muito caro. And a distraction can Uma cost you a distração lot. pode custar inclusive a sua própria vida. A distraction can even cost you your Uma own life. distração ela pode inclusive custar um título da Copa Libertadores da América. A distraction can even cost you a championship title. Eu fico imaginando aqui como aquele zagueiro, irmãos, que entregou aquele jogo, dormiu. I Acho que imagine ele- that defender that let the Eu whole acho que ele game não go. era zagueiro, né? I don't think he was a Me defender at falaram que o all. nome dele é Andréas Pereira. É I um heard nome it- que vai ficar para a I história. heard his name and he's going to go down in history Porque uma distração because of one distraction. pode ter custado o trabalho de um ano inteiro. It cost him maybe a year's worth of E um work, trabalho de equipe. a teamwork. Irmãos, eu gosto de usar algumas ilustrações porque brasileiro gosta muito de futebol. I like to use these illustrations Você because viu como Brazilians os like irmãos já soccer. ficaram oriçados? Did you see how everybody got excited? Eu estou feliz porque os palmeirenses não estão se manifestando muito hoje. I'm happy because the other team is not really É manifesting porque eles sabem que eu gosto do Flamengo. because they know that I like the losing team, Mas uma distração Flamengo.
Você não gosta de time perdedor? Você só traduz. Tá vendo o que a distração faz, gente? A distração, ela rouba o foco. Distractions steal our focus. E a distração, ela tem desviado muitas pessoas da rota do seu destino. And distractions have taken many people away from the route of their Eu lembro-me destiny. quando eu e minha família chegamos aqui nos Estados Unidos há 20 anos. I remember when my family and I got to the United States 20 years ago. Eu e minha esposa, nós fomos ao banco sacar o dinheiro para pagar o aluguel. My wife and I went to the bank to withdraw some money to pay for rent. $1.000. It was $1,000. Colocamos aquilo no envelope. We put it in an envelope, E no meio do caminho, a minha esposa quis tomar um sorvete. and along the way, Quis my wife comer um wanted lanche. some ice E cream. nós She wanted to paramos stop de for uma lanchonete. lunch, and we stopped at a luncheonette. Tomamos sorvete, comemos ali o lanche. We had ice cream, E fomos em direção ao lugar que teríamos que pagar and then we went on to pay the rent. o aluguel. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu amor, me dá o dinheiro. And when we got there, I said, honey, give me the envelope. Quando ela foi procurar, When she went to look for that envelope, ixi, she was like, uh-oh, esqueci lá na lanchonete. I forgot it back at the... Meu Deus, foi o espírito do Ayrton Senna. And I had this spirit come over Eu me. não sou ligado nesse negócio de espiritismo, de negócio. Mas assim, irmãos, eu falei, como é que é? I said, what now? 20 anos atrás, $1.000, irmão. 20 Pensa. years ago, Falei, $1,000. esqueceu na lanchonete. Eu ainda estava aquela visão de Brasil, I said, né? you forgot at the restaurant? And I had Acabar de chegar, eu falei só, I had this Brazil mentality. $1.000, não esqueceu na mesa da lanchonete, And I tchau. thought, if we forgot E $1,000, aí it's eu entrei gone. no carro, irmão. So I got back in the car. Eu acho que eu nunca fiz uma viagem tão rápida I don't think I ever drove that fast na in my minha life. vida. E a minha esposa, calma. And my wife was Calma. like, calm down. Eu falei, calma, não, são $1.000. And I was like, calm down, what? It's $1,000. Falei, meu Deus, é que... Aí nós chegamos no restaurante, We got to the restaurant. procuramos a pessoa que estava trabalhando ali. We looked for the person who waited Olha, on nós us. esquecemos uma bolsa aqui And e tal. we said, we forgot a Vocês bag. não viram? Did you see the Aí bag? ela falou assim, não, tudo bem, nós vimos que você esqueceu, nós guardamos para And they você. said, no, we saw that you forgot it. We kept Aí eu it for falei, you. muito obrigado. And we said, thank you Muito so obrigado. much. Aí pegamos, né? We took it, Aí conferi, né? we double checked, Graças a Deus. and thanked the Lord. Mas uma distração, foi só um exemplo que eu estou usando, mas But a distraction is just an uma example that I'm giving. distração, ela pode custar But a distraction can muito cost caro para todos nós. you very dearly. E Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja ali em Corintos, And when Paul writes this letter to the church in ele está Corinth, falando sobre algumas características he talks about some de characteristics algumas pessoas que estão na rota do seu destino. of some people who are on the route to their destiny. Nós não podemos perder o nosso tempo We cannot waste time tentando ser alguém diferente daquilo que Deus já determinou que nós seríamos. trying to be someone other than who God projected us to be. E nós vemos que a igreja, And we see that the church, muitas vezes, ela se perde nessa rota de construir algo para o reino de Deus. many times loses itself on this route Muitas in vezes nós building não something for God. conseguimos manter o nosso foco. Many times we can't keep focus. Quando nós viajamos de carro, When we travel by car, hoje nós temos aquilo que nós chamamos de GPS, né? nowadays we have what's known as a GPS, Guiados pelo Senhor. Global Positioning System. GPS. Guiados pelo Senhor. Nem todos são guiados pelo Senhor. Not everyone is guided by Mas the quando nós Lord, viajamos de carro, but when we travel by car, duas coisas são essenciais. two things are essential. Você coloca a sua origem You put your e starting você point coloca o seu destino. and you put your destiny. Então, o GPS, ele diz em quanto tempo você vai chegar nesse lugar And a GPS says how long it'll take for you e to get ele to your vai destination. determinar qual o melhor caminho para você And it will chegar. determine the best path to take. E aí você é que determina But you're the one who se determines você quer se livrar if you want to de lugares que você tem que pagar para andar, avoid tolls. não é verdade? Você pode se esquivar das highways onde tem pagamento de pedágio. You can get away from the highways where you Você have to pay pode toll. escolher alguma rota alternativa. You can choose an alternative route. Agora, uma coisa que eu aprendi é que para chegar mais rápido tem que pagar o preço. But I've learned that in order to get there faster, you have to pay the Você price. pode chegar mais rápido pagando um preço, You can get there faster by paying a ou price, pode seguir a sua rota normalmente, esperar o tempo que o caminho vai determinar para você chegar. or you can take the long way and take as long as it takes. Agora, o que vai acontecer no percurso, nós não temos como
Now, what will happen on your course, entender. we have no way of Pode furar um understanding. pneu, You can get a flat pode tire. ter um acidente na estrada que vai atrapalhar o trânsito. There could be an accident on the road that's going to set you Você back. pode ter que fazer um desvio You might have to go on a na detour rota do seu destino. on the same route. Eu lembro que nós estávamos indo para Washington há uns 2 anos atrás. I remember we were going to Washington 2 years E ago, nós decidimos ir de carro, and we decided to go by eu e minha car, esposa. my wife and I. Eu lembro que a gente estava seguindo o GPS. I remember we were following the Aí, de repente, GPS, teve um acidente. but then suddenly there was an E accident. nós tivemos que mudar a rota. We had to change course. E aí eu olhei mais ou menos And I looked and e checked. eu falei, eu vou por esse caminho. I said, I'm going to take this other route. E o GPS sempre falando, wrong way. And the GPS kept on telling me The I was wrong going way. the wrong way. Aí falando, recalculando a rota. And it says Aí a minha rerouting. esposa falou assim, preste atenção no GPS. And my wife kept on telling me to Eu listen to falava, the esse GPS GPS. está com nada. And I said, well, the GPS is GPS está confused. errado. It's wrong. Eu me distraí I got distracted, e acabei perdendo longas horas and I nessa ended up viagem. wasting a lot of O que eu hours. quero dizer é que nós estamos na rota do nosso destino. What I want to tell you is that we are en route to our Cada destination. de nós que estamos aqui nesta manhã, Each one of us here this temos uma morning, missão a cumprir. we have a mission to Nós temos um fulfill. propósito a cumprir. We have a purpose to E nós não fulfill. podemos nos distrair And we cannot become distracted na rota desse destino. en route to our O destination. mundo ainda está enfrentando uma crise, The world is still facing a crisis, pandemia do coronavírus. the pandemic of the coronavirus. Nós aqui nos Estados Unidos passamos já pelo pior momento, In the United States, we have already passed the worst mas of it, ainda é notável que o vírus está por aí. but it's noticeable that the virus is still out there. E esse vírus vai tendo mutações. And the virus goes on E mutating, hoje alguns outros países estão vivendo em crise. and today some other countries are in a crisis. E eu percebo que nesse tempo muitas pessoas se distraíram. And I noticed that during this time, many people have Muitas become pessoas distracted. perderam o foco do seu Many chamado. have lost focus Muitas of their pessoas calling. perderam o foco do seu destino. Many have lost the focus of Mas their eu entendo destiny. que Deus ele nos prepara até no meio das crises. But I understand that God prepares us even in the Deus midst of nos crisis. ensina até no meio dos problemas. He teaches us even in the midst of E problems. uma das características que Paulo nos ensina nesse texto que lemos And one of the characteristics that Paul teaches in the é text que a that we pessoa read que está na rota do seu destino, is that a person en route to their ela destiny, não precisa recomendar-se a si mesma. they do not need to commend themselves. No versículo 12, Paulo diz o seguinte: não temos a pretensão On verse 12, de Paul nos says, igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. O que Paulo está dizendo aqui what Paul é is que saying o espírito de comparação, is that the spirit of comparison ele é para pessoas que não entendem a sua caminhada. is only with those who do not understand their journey. Existe hoje o que nós chamamos de fãs clubes. Today we have Quem what's que called sabe, fan conhece clubs. fã-clubes? How many of us know what a fan club Os is? fã-clubes, eles são formados por pessoas que gostariam de ser aquela pessoa que eles idolatram. Fan clubs are formed by people who wish to be like the person Eu não that, estou that falando they de você honrar idolize. alguém, I'm not telling you ou de about você honor gostar or liking de somebody, alguém. liking an Mas individual. existem fã-clubes que eles se organizam, eles se vestem igual aquela pessoa que eles veneram. But there are fan clubs that these people idolize Eles their querem idol. imitar essas They want pessoas. to imitate and dress like them. E eu entendo que, e eu tenho observado que algumas pessoas, elas estão tão preocupadas com a vida dos outros, And I have seen how some people are just so worried about que other elas people's acabam lives, sendo distraídas they end up being distracted. com o que Deus pode fazer através da vida dela. And they don't worry about what God could do through their own life. Existem pessoas que passam a vida inteira imitando outros artistas. There are people who spend their entire lives imitating Esquece another que ela artist. também tem uma identidade própria. They forget that they have their own identity. Esquece que ela também tem um propósito que Deus quer cumprir através da vida They dela. forget that they have a purpose that God wants to fulfill in their Muitas life. pessoas, elas perderam a sua identidade porque estão distraídas. Many people have lost their own identity because they're distracted. Eu conheço pessoas que falam mais sobre a vida do outro do que sobre ela mesma. And I know some people who talk more about other people's lives than Outro their dia eu own. estava em uma reunião Another day I was in a meeting e alguém compartilhou and somebody shared. sobre uma pessoa que havia ganhado 2 milhões de dólares no Powerball. They talked about somebody who had won $2 million on the Powerball, acho que Powerball. é um
tipo a loteria. It's like the lottery. Aí eles estavam falando assim, olha, eu conheço uma pessoa, um brasileiro, And they said, I know a ele ganhou 2 Brazilian milhões de dólares who no won Powerball. $2 million on the Powerball. Aí o outro falou assim, uau, é muito dinheiro. And the other one said, that's a lot Ele of falou assim, money. é verdade. They both agreed Aí that um that's começou a falar para o outro correct. assim, não, se fosse você que tivesse ganhado esse dinheiro, o que você faria? And they began questioning each other about what they would do if they had won that eu much money. trocava de carro. Oh, I would buy Eu another ia comprar um car. carro que eu estou querendo comprar. I would buy this one car I Aí o really outro, want. eu voltar para o Brasil no dia seguinte. And the other one said, I would go back to Brazil the next Comprar day. uma fazendinha, uns gadinhos. I would buy a farm and some E o outro animals. falou assim, não, eu ia comprar uma casa. And the other said, no, I would buy a E eu house. comecei a reparar assim, falei, o cara está gastando dinheiro que o outro ganhou. And I noticed that these two were spending the money that the other guy O had cara já está won. fazendo plano para o dinheiro que nem é dele. They're making plans with money that is not even their Está own. fazendo planos para gastar o dinheiro do outro. They're making plans to spend the winner's money, Eu falei, winner's uau, prize o cara money. já quer investir o dinheiro que nem é dele. And I said, wow, they want to invest Você that conhece money that is pessoas not even their assim? own. Do you know people Que like passam a that? vida inteira Who spend their entire lives falando sobre a vida dos outros, talking about other people, gastando dinheiro que não é dele. spending money that is E not ele acaba theirs. se distraindo. They end up getting distracted. Muitas pessoas estão gastando o seu tempo Many people are wasting their em time tentar resolver problemas que Deus não te pediu para resolver. trying to solve problems that God did not ask you to solve. E você está distraído, And you've become distracted, tentando resolver problemas que não são seus. trying to solve problems that are not even yours, Tentando resolver problemas que Deus nunca te pediu para resolver. trying to solve problems that God Aí never asked you depois to ainda vem e solve. fala, pastor, ora por mim. Then you come to me and you say, Eu Pastor, estou pray em for uma me. tribulação, I'm going through a pastor. trial and a Meu Deus, tribulation. ora, pastor. Pastor, pray É for o me. inferno inteiro All hell que está contra mim. is against me. Não, você está tentando resolver problema que Deus não te pediu. Agora você No, se brother, vira. your problem is that you're trying to solve a problem that's not your own. Está entrando em brigas que não são suas. You're going into fights that are not Você yours. tem que aprender a discernir You have to learn how to quais discern brigas você vai brigar. what fights you're going to Quais fight, lutas você vai lutar. what battles you're going to face. Jesus, ele disse a Judas, Jesus said to Judas em João 12:8, in John 12, olha, os 8, pobres vocês sempre terão consigo, the poor you'll always have with mas a you, mim vocês nem sempre terão. but you'll not always have me. O que que Jesus estava dizendo? What was Jesus saying here? Aprenda a valorizar a presença das pessoas que estão ao seu lado. Learn how to value the presence of the people who are around you. Às vezes você tem uma família linda, Maybe you have a beautiful você tem family. amigos preciosos, You have precious friends. e você está preocupado com questões que você nunca vai conseguir resolver. And you're worried about matters that you're never going E o to be tempo able vai to solve. passando, Time will o pass. tempo vai indo embora. Time will fly. Aí depois você vai cantar aquele hino, né, Júnior? Then you're going to sing that hymn. Deveria ter amado mais. Tá num cantor cristão, Patrick? Tá não. Daqui a pouco você vai, uau, perdi meu tempo. Soon enough you'll realize O that you tempo wasted your passou. time. The time has passed you by. Os irmãos estão ouvindo muita música aí. Brothers are keeping up with the hymns. Mas a gente tem que não se preocupar We must not em worry nos recomendar a nós mesmos. about commending ourselves. As pessoas que querem chamar muita atenção para si People who want to draw so much são attention to pessoas que estão themselves distraídas, are people who are que ainda não distracted. entenderam que ninguém pode roubar o destino que você carrega. People who have not understood that no one can O céu steal the nunca vai destiny you're carrying. impedir Heaven will de never você keep viver aquilo que o céu já determinou. you from living what heaven has determined. Precisamos parar de comparar a nossa vida com a vida dos outros. We have to stop comparing our lives with the lives of others. Tem gente que nunca está satisfeita Some people are never ou em satisfied paz or at peace com aquilo que estão fazendo. with what they are doing. Por quê? And why is that? Porque ela está sempre se comparando com alguém. Because they're always comparing themselves Mas to eu quero somebody dizer para else. você nessa manhã But what I want to tell you this que alguém morning sempre vai ter um carro melhor que o seu. is that somebody's always going to have a better car than Alguém you. sempre vai ter uma casa melhor que a sua. Someone will always have a better house than Alguém you. sempre vai ter um emprego melhor que o seu. Someone might have a better job Alguém than you. sempre vai ser mais bonito que você. Someone will always be more handsome than you. Alguém sempre vai ser mais magro que você. Someone will always be skinnier than Alguém you. sempre vai cantar melhor
melhor que você. or will sing better than Alguém you. que sempre vai pregar melhor que você. Someone might preach better Tem than you. sempre alguém que vai orar mais do que você. And there will always be someone who will pray more than you. Sempre vai ter alguém que vai ter algo que você não tem. Somebody's always going to have something Então, you ao don't invés have de yourself. preocupar com aquilo que você não tem, But instead of worrying about what you você don't deveria have, se alegrar com aquilo que Deus já confiou nas suas you mãos. must rejoice with what God has trusted into your Nós hands. deveríamos olhar para o passado com gratidão, We must look at the past with gratitude. olhar para o presente Look at the present e celebrar. and É rejoice. por isso que chama presente. That's why it's called Nós a deveríamos present. celebrar o presente We must e celebrate this olhar para o present futuro com expectativa. and look to the future Então with olhe para o seu expectation. passado com So gratidão. look at your past with Celebre o seu gratitude. presente Celebrate your e olhe present para o futuro com expectativa. and look towards the future with Na última expectation. terça-feira nós fomos surpreendidos com uma notícia que me deixou chocado. Last Tuesday we were shocked by some Um news. pastor amigo meu, o pastor Fernando Pinto aqui de Orlando, A pastor friend of mine from Orlando, estava nos Estados Unidos há mais de 30 anos. he had been in the United States for over 30 Foi fazer years. uma viagem com a esposa. He went on a trip with his wife. Estavam voltando da viagem lá de Dubai. They were coming back from this trip E from antes do Dubai. avião pousar, porque eles tinham uma escala no Canadá, And before the plane landed, antes because they do had a avião connection in pousar, ele Canada, começou a passar mal e foi ao banheiro. before the plane landed, he went to the bathroom. E ele He não was feeling voltava. sick. He never E came a back. esposa chamou o comissário de bordo. And a wife asked for the flight E ele disse, nós attendant. estamos no procedimento para pouso, não podemos nos mover. And they said, look, we're in the Quando o avião pousou, landing phase, and when the eles plane foram landed, até o banheiro. they went to the Tiveram que bathroom. arrebentar a porta do banheiro do avião. They had to break down the door from E the ele já bathroom. estava morto dentro do banheiro do avião. He was dead inside of the bathroom of the airplane. A vida, ela traz muitas surpresas. Life brings many Então nós não surprises. podemos tentar ficar nos comparando. We should not spend time comparing O problema ourselves. não está no ter, mas no ser. The problem is not in having, Então but quando in nós being. sabemos quem nós somos, So when we know who we are, nós não vamos nos comparar. we won't compare Ou nós não ourselves. vamos nos recomendar a nós mesmos. We won't commend ourselves either. As pessoas à sua volta, elas sabem quem People você é. around you know who you are. As pessoas à sua volta, elas sabem o potencial que você tem. The people around you know the potential Elas you te have. conhecem pela vida que você tem vivido. They know you by the life you have been living. Então, deixa eu dizer algo para você. So let me say something Não to you. deixe a comparação Don't allow the comparison te distrair. to distract you. A segunda característica que Paulo nos ensina, The second characteristic that Paul teaches us, ele diz o seguinte, he says the following versículo 13. on verse 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. O que Paulo está dizendo aqui What Paul is saying here é que você nunca deve fazer além daquilo que você tem capacidade is that para you should fazer. never do beyond the capability that Eu you ia have to trazer do. aqui aquele negócio da academia, um peso, mas não deu tempo. I was going to bring here a dumbbell from the Aquele de gym, 200 libras. the 200-pound one. Eu ia chamar algumas pessoas aqui I was going to call a few e eu ia people. ver quem conseguiria levantar e quem não conseguiria. I was going to see who could lift it and who couldn't. Tem pessoas que conseguem levantar apenas 50 pounds, There are some people who can mas only ele lift quer 50 levantar pounds, 200 pounds. but they want to lift the 200. O que Paulo está dizendo, olha, entenda o seu limite. What Paul is saying is understand your limit. A distração, ela é uma doença que pode roubar de nós Distraction is o melhor que nós podemos ser. a disease that can steal the best from you. Você lembra quando Saul quis que Davi usasse a armadura dele para derrotar Golias? Remember when Saul wanted David to wear A his armadura armor? de Saul não coube em Davi. Saul's armor did not fit David. Cada um vai vencer as suas batalhas com as suas próprias armas. Each of us will win our battles with Então our nós own temos que weapons. entender o nosso limite. So we have to understand our limits. Ninguém pode cumprir o seu destino usando a roupa do outro. No one can fulfill their destiny using someone else's E aqui clothing. nos Estados Unidos é muito comum para nós imigrantes. And here in the United States it's very common for us Existem immigrants. algumas questões que são difíceis demais para nós. There are certain matters that are difficult for us. Por exemplo, como falar inglês. For example, how to speak English. Muitas pessoas têm dificuldade. Many people E é struggle, natural. and it's normal. As minhas filhas que chegaram aqui bem crianças, My daughters who came here as children, elas nem sotaque têm. they don't even have an accent.
Porque chegaram bem crianças. because they came here very Então young. elas falam inglês fluente And they speak English e fluently. também falam português. And they speak Portuguese Porque as nós well. nunca deixamos de falar a nossa língua. Because we never stopped speaking our Com language elas. with them. Mas eu entendo que para você chegar em alguns lugares é necessário ter o idioma. But I understand that to get to some places you must E have aí the algumas language. pessoas elas se distraem brigando consigo mesmas, And some people get distracted porque fighting with não entendem o themselves seu limite. because they don't understand their Vocês limit. estão me entendendo aqui? How many can understand me? Quando você tentar ser alguém que Deus não te chamou para ser, When you try to be someone who God did not call você you to está se be, preparando para o fracasso. you're setting yourself up Então, for eu failure. preciso entender o meu limite. So I must understand my limitation. Por exemplo, eu gosto de futebol, For example, I like mas soccer, eu não tenho mais condição de jogar futebol. but I don't have the means to play soccer Alguns anymore. amigos, né, meus, eu sou jovem, I'm eu still tenho young. 51 anos, I'm 51, mas alguns amigos meus de 51 anos, and some friends of mine who are my age, eles não entendem o limite deles. they don't understand their Toda limitation. semana um colega meu liga, poxa, eu fui jogar futebol, estourei o joelho. Every week, a friend of mine calls saying, "Oh, I got hurt Aí playing o outro, soccer." fui jogar futebol, tive um problema na coluna aqui, aí eu tô aqui 2 semanas. Another calls, "Oh, I was playing Fala, soccer and cara, I você injured precisa my back. entender o I'm seu limite. 2 weeks in bed rest." And I say, "You need to understand your Então limit." Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós não podemos nos gloriar além daquilo que nós podemos fazer. Paul is saying we must not commend ourselves Nós não beyond what we podemos can do. nos gloriar além do limite que nós conseguimos chegar. We shouldn't commend ourselves beyond our own limit. Davi, ele preferiu usar a funda dele David preferred to use his e aquelas sling pedrinhas and those small do stones que usar a armadura de Saul. than to wear the armor of Saul. Porque ele foi autêntico. Why is that? Because he was authentic. Amen? Diga, Davi foi autêntico. Say with me, David was authentic. Pois é, Deus quer que a gente seja o quê? God wants for us to be Irmãos, eu adoro authentic. alguns pregadores Brothers, I love some preachers, pentecostais, some Pentecostal preachers. que eles falam numa velocidade que eu falo, meu Deus, They speak in a speed that irmãos, é uma velocidade I admire. E I é said tom de that's voz. so fast. que eu falo, rapaz, And they use this tone of voice. mas esses são autênticos. But these Eu entendo are que tem authentic. alguns aí que querem imitar, né? I understand that some want to imitate them, Mas Deus nos deu armas but God has que given Ele to não deu us para outros. weapons that He didn't give to others. Amen? Amen? Então, Paulo está dizendo, entenda o seu limite. So Paul is saying, understand your own limitations. Davi teve a oportunidade de matar um leão quando ninguém estava vendo. David had the opportunity to kill a lion when no Ele one was teve a watching. oportunidade de matar um urso quando ninguém estava vendo. He had the opportunity of slaying a bear Agora when no one Davi was estava watching. diante de uma multidão. Now David was before a Ele multitude. tinha uma plateia diante dele. He had a crowd Ele before tinha him. vários guerreiros o assistindo. Many other warriors were watching Agora eu him. quero dizer para você que antes das multidões te verem, And I want to tell you that before the antes das multitude multidões sees te you, assistirem, before the crowds Deus watch vai te you, dar a oportunidade para você ser autêntico no oculto. God will give you the opportunity for you to be Para você authentic ser autêntico quando ninguém in the estiver hidden te place. vendo. For you to be authentic when no one is looking. Amen? Então nós precisamos entender os nossos limites. So we must understand our own Tem limitations. pessoas que são excelentes funcionários. There are some people who are excellent Aí quando se employees. tornam patrões, And when they become the eles boss, não conseguem gerir os próprios negócios. they can't not manage their own businesses. Agora tem alguns que são excelentes funcionários Now some are excellent e eles employees se preparam and they prepare e eles themselves se tornam excelentes patrões. and they become excellent Então você bosses. tem que ser autêntico. You must be authentic. Nós não podemos tentar ser alguém diferente daquilo que Deus já determinou que seríamos. We can't try to be someone other than who God made us to be. Quem não realiza pequenas coisas com excelência Whoever does not fulfill small things não with está excellence qualificado para realizar grandes coisas com facilidade. is not qualified to fulfill great things with Aquilo excellence. que você fala assim, poxa, é uma canseira. Whatever you say, oh, this is so Eu tiring. não aguento mais estar nesse trabalho aqui, isso é uma canseira. I can't stand this job anymore. It's Não, so Deus está te tiring. preparando. But God is Você preparing está you. tendo ali experiências You're gathering up para gerir experience possível negócio que Deus quer colocar nas suas mãos. to have a business of your own that God wants to give Eu you. me lembro que no Brasil, quando eu me converti há 34 anos atrás, I remember in Brazil when I came to Christ 34 eu já years ago. gostava de
tocar instrumentos, que eu gosto de tocar violão, tocar teclado. I already like to play instruments because I'm a Eu lembro que musician. eu me converti na igreja e já tinha lá a banda completa. And I remember I came to Christ and there was already a full band at the E eu church. sempre ia ali para tentar arrumar uma oportunidade. And I was always trying to find an opportunity. Mas era difícil, But it gente. was tough. Era um grupo muito fechado. They were a closed E aí eu knit lembro group. que eu chegava, I remember I como would é que get faz there para tocar aqui? and ask, oh, what do I got to do to play? Ah, você acabou de se converter. And they would say, oh, you just Não, você tem converted que now. fazer ainda um discipulado. You have to go through Falei, discipleship. tá bom, aí fiz discipulado. And I said, okay, so I did Aí fiz os discipleship. cursos, tudo que tinha que fazer. I did other E courses that agora? I had to do. And I Eu, said, como what é que eu now? faço? What do I Não, gotta do? agora você tem que esperar o dia que tiver uma vaga. Oh, now you got to wait until Porque there's a é spot complicado. because it's tough. Aí eu, mas eu quero fazer algo. I said, well, okay, but I want Aí to eu do something. comecei a ir nos ensaios, comecei a enrolar cabo, I started going to rehearsal to comecei a limpar os instrumentos, porque, round up the chords and irmãos, eu clean tenho um toque instruments. por limpeza. I have this thing with cleanliness. E aí os instrumentos sujos, And the instruments were aí all eu levava dirty. uma flanelinha And I would take a little rag limpava and clean the e ficava instruments. ali ouvindo o ensaio. And I would listen to the Aí teve um rehearsal. dia que eu estava, One day, e aí o rapaz que tocava o teclado não pôde ir. I was there and the keyboard player couldn't make E it. aí falar assim, "Pai, como é que vai ser aqui hoje, porque o rapaz que toca o teclado não veio." And they were all saying, well, what are we going to do? The Pessoal, keyboard player's not here. Se tiver uma oportunidade. And I said, well, if there's an opportunity, I Mas play. você sabe tocar? And they said, well, do you even Estava know how em to todos play? os ensaios, irmãos. I was there in every Eu rehearsal. conhecia aquelas músicas melhor do que eles. I knew the songs better than they Aí, did. vamos cantar essa aqui então. A único And they said, que let's é play this digno song. de receber. Falei, vamos lá. And I said, all right, I can play Só it. não é que você sabe mesmo? And they said, look, you really do know how to Fiquei play. 12 anos tocando na igreja, irmãos. I played for 12 years. Nunca falte para eles não ver que você não faz falta. You should never miss a service, otherwise they'll see that you. Foram 12 anos ali. I stayed 12 years playing Até vir para os Estados Unidos. until I came to the United Né? States. Fiquei ali servindo na igreja. I served at the church. Então a gente tem que realizar pequenas tarefas quando ninguém nos observa. We have to fulfill the small tasks when Para no one quando is looking. tiver a oportunidade, você está o quê? So when we have the opportunity, you might Preparado. be prepared. A pessoa ela quer cantar no louvor, Some want to sing ela in quer worship. pregar no culto de domingo, They want to preach in ela Sunday quer ser um service. intercessor na casa de Deus, They want to be an intercessor in the mas house ela of não God. consegue chegar no horário, gente. But they can't make it to church on time. Então, quando nós nos comprometemos com algo, mesmo que seja algo simples, So every time we commit to something, even if it's simple, existe alguém que está esperando por você. there's somebody who is waiting for you. É verdade? Eu vi uma notícia recentemente, eu achei muito interessante. I saw some news recently and Que thought it was casal de interesting. noivos, eles convidaram os amigos para o casamento. That a couple invited some E friends for their todos wedding. confirmaram. And everybody confirmed. E eles pagaram $150 por pessoa para a recepção. And they paid $150 per person for Depois the que passou o reception. casamento, After the wedding o was casal over, mandou a conta para aqueles que não foram. the couple sent the bill to falei, those who didn't "Mas show legal." up. And I said, that's awesome. Falei, bacana, 300 por casal. And I said, yeah, that's cool, 300 per couple. Porque eles esqueceram que o casamento foi pago, Because eles they se forgot comprometeram aí, That the wedding was paid for and they committed to desonraram go. aquele que convidou eles They dishonored those e who were deixaram inviting uma them. dívida nas costas do casal. And they even left their debt behind. Aí é triste, né, irmãos? Então, quem não Sad. consegue fazer coisas pequenas com excelência, So whoever can't do small things with nunca excellence vai conseguir chegar a lugares altos. will never be able to get to high places. Lembre-se que uma semente ela pode se tornar uma grande floresta. Remember that one seed can turn Apenas into uma a semente forest. Just one pode se seed tornar uma grande floresta. can become a Diga great comigo, forest. eu preciso manter o foco. Say with me, I must stay focused. Nós já estamos caminhando aqui para terminar. We're going into the Mais end. uma coisa que Paulo nos ensina But one more thing that Paul teaches us é o valor da honra. is the value of honor. No versículo 17 ele diz o seguinte: On verse 17 he says the contudo, following. quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós precisamos entender o valor da honra. We must understand the value of honor. Quando a Bíblia diz assim, honrar When pai the Bible says e mãe. to honor father and Uma mother. vez uma pessoa disse para mim, pastor,
Eu falei, rapaz, você precisa I said to them, resolver esse problema com o seu you need pai. to solve this issue with your Não, parents. pastor, isso And aí they said, não. no, Pô, o pastor, cara ficou possesso. not that. Não, isso aí nunca. That I can never É porque solve. você não sabe quem é o meu pai. You don't know who my father Eu falei, cara, was. mas você precisa resolver esse problema. And I said, you need to resolve Não, this meu issue. pai me castigou muito. Oh, but my O dad, meu pai he beat batia me na a minha lot. mãe. My dad would beat O my meu pai mother. chegava em casa bêbado. My dad would get home É drunk. porque você não era filho desse homem. You weren't this Eu falei, guy's son. mas quando a Bíblia diz que nós devemos honrar o pai e a mãe, But when the Bible says that we must honor the a father honra and ela não é mother, dirigida a uma pessoa. the honor is A not honra directed ela é towards a dirigida a person. uma posição. It's directed towards a position. Então o pai é uma posição. So being a Quando father is você a honra, position. Deus não está dizendo para você honrar aquela pessoa. When the Está Bible says dizendo to para você honor, honrar a paternidade. The honor É a that mesma coisa paternity, que not the você person. falar, não, mas esse presidente dos Estados Unidos, It's the same as saying, oh, this president. Deus não está pedindo para honrar o homem, God is not telling you to honor está that man, pedindo para honrar a posição de autoridade but to honor that que position esse of homem authority exerce. that that É a man mesma coisa exercises. quando você fala, um pastor, It's the same as saying, oh, o pastor apóstolo. so-and-so, Não, apostle esse so-and-so. cara não é pastor. Oh, but this Aí guy isso is no não é pastor. nada. He's Não, Deus não nobody. está dizendo que você tem que honrar a pessoa. Ele God está is dizendo not que você tem que honrar a saying posição que a pessoa You should honor exerce. that person, but that position. Quando Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, When the Bible a says the woman submissão must é be a submissive, posição. that submission is a Quantos estão me position. entendendo? How many can Porque se understand você that? entender isso, você vai quebrar um monte de conceito na tua mente If hoje. you understand this, you're gonna break Porque with o many nosso problema não é concepts. com a posição, o nosso problema é com a pessoa que exerce a posição. Our problem is not with that position. Our Então, problem quando is with the Jesus people está who dizendo que exercise nós that devemos position. honrar, So when ele Jesus está is saying falando we da must honor, posição que a pessoa he's exerce. talking about that position that person Paulo aqui ele está exercises. dizendo, contudo, que quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Paul is saying, for he who is approved A honra ela é um should commend princípio himself to the Lord. estabelecido por Deus. Honor is a principle established E by só God. existe uma coisa que nos impede de sermos honrados por Deus. And only one thing keeps us from being honored by God. Só existe uma coisa que impede eu e você de ser honrado por Deus. Only one thing keeps us from being honored Que by é a God. desobediência. And that is disobedience. Adão, ele desobedeceu a Deus ali no Éden. Adam disobeyed God in Eden. Quando você desobedece, você está desonrando. And when you disobey, Então, you a are dishonoring. obediência, ela é um princípio que nos conecta com a honra. So obedience is a principle that connects us Quando to uma honor. pessoa está alinhada com o céu, When someone is quando uma aligned with pessoa está heaven, alinhada com Deus, when somebody is aligned with e ela God, entende o valor da obediência, and they understand the value of ela vai obedience, ser honrada. that person will be honored. 4 coisas acontecem quando você não está num ambiente de honra. 4 things take place when you are not in an environment of honor. A primeira é que você vive uma vida sem motivação. The first is that you live a life without motivation. Você já viu alguém que não é honrado estar motivado? Have you ever seen someone who is not Você honored já viu? being Alguém que motivated? não é honrado estar motivado? Someone who is A not honra ela honored ativa a being motivated. motivação. Honor Então, activates. conselho para os maridos aí, comece também a honrar as suas esposas. Some husbands must learn to Comece honor a their elogiar wives. ela, aquela comidinha que ela faz para você. Begin to compliment them on that food that they Você vai ver make. como é que ela vai fazer uma melhor. You're going to see how they make one even better. Ela vai estar motivada. Antes She de will be você chegar à motivated. mesa, já vai estar preparada. Before you get home, Aleluia. the table will be set. Mas você só reclama. But you only complain. Não aguento mais de novo. I can't take it anymore. Again with the same food. Você nunca elogia as coisas certas que alguém faz, mas uma coisa errada você já está You criticando. never compliment them for all the good things, but Olha for aí, one meu wrong thing, Deus. you give them A hell. pessoa, quando ela não é honrada, ela vive uma vida sem motivação. When a person is not honored, they live a life without A motivation. pessoa nunca acerta nos projetos que ela quer desenvolver, People will never make it in the projects that porque they ela want vai to estar develop sempre insegura sobre because they're aquilo que ela vai always fazer, insecure about what they're going to porque do nunca há elogios, because they're never compliments. nunca há uma linguagem de honra no ambiente. There's never a language of honor in that Quando a environment. pessoa também ela não está nesse ambiente de honra, o verdadeiro potencial dela não é revelado. When someone is not in the environment of honor, their true potential is not revealed. Ninguém envia galinha para a escola de águias. No one sends Envia. chickens to the school of eagles. Hã? Não vai, gente.
Você querer que uma galinha vira águia, ela nunca vai If you virar. want a chicken to turn Não, into an eagle, they will eu não never estou become falando, one. né? Todas têm a sua função. I'm telling you that everyone Todas has foram their criadas com role. um propósito. Everybody was created with a Uma coisa purpose. que você também não vai ver é um peixe fazendo terapia. One thing you never see is a Você vai fish ver um peixe no going psicólogo. to therapy in a Não, estou com psychologist. depressão. Oh, I have Ah, mas por depression. que está com depressão? Why are you depressed, fish? Não. You're never Você going já to see viu alguém that. ensinar um pássaro a cantar? Have you ever seen anyone teach a bird how to sing? Todo mundo já nasce para ser aquilo que Deus estabeleceu para ser. Everyone is born Tanto being os who God homens como taught os you to be. animais. Men and Agora, animals. quando não estão num ambiente de honra, você já viu um pássaro preso cantar com alegria? But when you're not in an environment of honor, have you ever seen Já viu? a bird in a cage sing Não with cantam, joy? porque não é um ambiente, ele não está num ambiente de honra dele. They don't sing with joy because they're Então not nós in an precisamos environment of honor. entender o valor da honra. So we have to understand the value Eu of honor. entendo que existem alguns momentos que nós não vamos ser honrados. I understand that there will be times where we will not be Mas honored. isso não pode impedir eu ser quem Deus estabeleceu que eu seria, amém? But this cannot keep us from being who God called us Deus to ele be. vai nos honrar. God will honor us. A Bíblia diz que Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré, The Bible says that Jesus was not able to make que era a many cidade miracles natal dele, in Nazareth, in his birth city, porque eles não honravam quem Jesus é. because they did not honor who Jesus was. E é interessante que às vezes a gente se torna muito amigo das pessoas And it's interesting how we become e friends a with amizade people, impede você de honrar a unção que está sobre a pessoa. and that friendship keeps you from honoring that E aí anointing nós over that deixamos de person. viver um tempo de honra na terra, And we go without living a time of honor porque on nós não earth valorizamos because we don't value a honra. the A honor. desonra, ela anula o ambiente para o milagre. This honor annuls the A Bíblia environment diz que for the Jesus não pôde miracle. fazer muitos milagres, The Bible says em that Jesus Nazaré. was Por not quê? able to make miracles in porque ele Nazareth foi desonrado because he naquele was not lugar. honored in that place. Então você quer ver milagre acontecer no seu trabalho? You want to see Comece miracles a in your honrar as workplace. pessoas que exercem autoridade sobre We você. get to honor Você quer ver people who have milagres authority acontecer over you. dentro da tua casa? Do you wanna see miracles Comece in your a home? exercer a linguagem de honra na Begin tua to casa. exercise the language Você of quer honor in ver your a home. igreja que você congrega, o seu ministério explodir, you wanna see the prosperar? church you're in, the Comece a ministry you're exercer in? a linguagem de honra. Blow up. Begin to exercise the language of honor. Paulo diz em Romanos 6, Paul says in Romans 6, 23, que o salário do pecado é a 23, morte. is that the wage of sin is death. E uma das coisas que a desonra nos faz, ela é nos levar à morte. And one thing that dishonor does is lead us Ele to diz que o death. salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, The wage of sin is é a death, but vida the free eterna. gift of God is eternal o que é life. que nós aprendemos com essa palavra de Paulo? What do we learn from this word from Paul? Que o pecado, That sin ele é pago com a morte. is paid for by death. Jesus disse em João 11, 25, Jesus said in John 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. I am the resurrection and Quem the crê em life. mim, ainda que esteja morto, Whoever believes in me, even if they're viverá. dead, they will live. o único que a morte não pagou o salário para ele foi Jesus, The only person that death did not pay the price for was porque ele não Jesus, pecou. because he did not sin. Amém? Então, o salário para quem vive em pecado e não So the entende os wage princípios é a For morte. someone who lives in sin and doesn't Mas Jesus understand ele venceu a morte. is death. But Porque Jesus ele não overcame death pecou. because he did not E por sin. isso ele disse: olha, se você crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. That's why he says, if you believe in me, even if Ou you are seja, dead, you a will live. morte nunca vai poder te pagar salário. So to say, death will never be A able to morte pay for nunca your vai poder pagar wage. salário para você Death will never que be able to pay a entendeu wage for you. que se aceitar Jesus como Senhor e Salvador, If you've understood that if you accept Jesus as ainda your que você Savior, morra aqui na terra, even if you die here on earth, você vai ressuscitar. you will rise again. Amém? Nós precisamos aprender o valor da honra. We must understand the Honrar value of aquilo que honor. Deus fez por nós. To value what God has Honrar done o for us. sacrifício que Jesus fez na Value the cruz. sacrifice of Jesus at the cross. E a quarta e última coisa que eu quero compartilhar, The fourth and last thing I want to share. versículo 18, Paulo diz o seguinte: Verse 18, Paul says pois the não é following. aprovado a quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Eu tenho aprendido que bom é quando Deus manda chamar. I've learned that it's good Você when lembra God quando o calls, profeta foi na casa asks to de call on Jessé? someone. Do you remember when Que Deus falou que iria levantar o futuro rei de Samuel Israel. went to the house of Jesse? He said he would raise the next king of Israel. E aí,
os filhos de Jessé começaram a se aproximar, The sons of Jesse all came near, todos querendo ser rei em Israel. each of them wanting to be the king. Mas o profeta Samuel falou assim: olha, não é nenhum deles. But Prophet Samuel said, it's none of these. Você tem mais algum filho? Porque Deus falou que seria um filho seu. Do you have any other son? Because Só God tem said it would be rapaz your aí. son. And Tem he said, there's garoto another aí, mas boy. esse garoto ele não serve para ser rei. He's a shepherd boy. He's not a king. Não, é o Davi, ele está aí, ele está lá It's cuidando David. He's over there taking do care of nosso the flock. rebanho. Aí o que Samuel faz? And what did Samuel do? Manda chamar o menino. He asked to call David. Quero dizer para você que Deus já preparou um profeta para mandar te chamar. I want to tell you that God has already Ainda asked que a os que prophet estão to em call tua on you. volta queiram tomar o lugar que Deus já Even separou if the para ones você. around you want to take your place. Porque os irmãos de Davi queriam tomar o lugar que não era deles. David's brothers wanted to take the place that was not their Mas own. a palavra de Deus diz que Deus ele não julga a aparência. But the word of God Deus, says that he ele does vê not o judge the appearance, coração. he sees the heart. Então o que Paulo está dizendo aqui é que você não precisa da aprovação de homem se você está na rota do seu destino. So what God is saying is that you Deus don't need the ele vai approval te of men if you're on route encontrar to your na destiny. rota do seu God will destino. find you when you are on the route É o of your que Paulo está destiny. dizendo aqui. And what Paul is saying Não é aprovado a quem si mesmo se recomenda. is that you're not approved if you commend Nós temos que nos yourself. preparar para o momento certo. We must wait for the right time Quando Deus vai nos encontrar. when God will find us. E Deus vai nos liberar para viver aquilo que Ele já preparou para que nós pudéssemos viver. And God will liberate us to live what we have to Então o live. que Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã What Paul is teaching us this é morning que quem está na rota do seu destino is that whoever is en route to não their pode se destiny, distrair. they cannot be Quem distracted. está na rota do destino não precisa recomendar-se a si mesmo. If you're en route to your destiny, you don't need to Quem commend está na rota do yourself. seu destino precisa entender o seu limite. If you're en route to your destiny, you must Quem understand your está na limit. rota do seu destino precisa entender o valor da honra. If you're en route to your destiny, you must E understand the quem está value na of rota honor. do seu destino And if you're en route to your não destiny, precisa you do da not need aprovação do homem. men's approval. Eu vejo hoje muitas pessoas frustradas I see many people today em frustrated relacionamentos, in their relationships porque nunca tiveram a aprovação, because they never had the approval, às vezes do pai, maybe from your a father, aprovação da mãe, your mother, ou a aprovação do cônjuge. or maybe the approval of your E nós spouse. vivemos uma geração que tem se distraído muito. We see a generation that has become very Mas distracted. que bom que você veio aqui nesta manhã, But it's so good that you came here today porque você carrega um destino. because you carry a Quando destiny. você está na rota desse destino, And when you're en route to this você destiny, não pode deixar que nada roube o seu foco, you can't allow anything to steal away your que focus. nada roube a atenção Nothing to steal away your que você attention. precisa dar para aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. The attention you need to give to what God has entrusted into your O hands. tempo ele passa muito rápido. Time goes by quickly. 2022 já está chegando. The year of 2022 is already E coming. quando nós olhamos para trás, And when we look back, nós pensamos assim: uau, o que eu fiz we think on what we have com a done minha vida with our lives nesse ano que passou? in this past year. Mas sem perceber, But without realizing it, Deus está te preparando. God is preparing you. Tão importante quanto celebrar o destino final Just as important as celebrating the final é destiny celebrar aquilo que acontece durante a caminhada. is to celebrate what happens during the journey. É celebrar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. To celebrate the lives of people who are around É us. celebrar o favor e a graça de Deus que está sobre nós. It's to celebrate the favor and grace of that is over us. Eu lembro que quando eu era criança, I lá remember em when I was Greenville, a kid in Greenville, lá em Vila Verde, in my birth uma das home. épocas mais especiais para mim era janeiro. The most special time to me was Porque janeiro January era o tempo de férias. because it was a time for Aí vacation. meus pais, eles iam para casa de uns tios meus numa outra cidade. My parents would go to a house of some uncles E of aí eu mine ia in another encontrar os meus city, primos. and I went to meet my cousins. Era no interior, na roça. It was in the country, E eu ficava contando os dias para chegar janeiro. and I would count the days till Porque January eu came queria estar around com os meus primos. because I wanted to be with my Eu cousins. queria ir subir para as montanhas, tinha muita mexerica, I wanted to climb laranja. the mountains and get the Tinha uma fruit cachoeira trees. e onde eu adorava ir com eles para a gente tomar There banho. was a waterfall that we Jogar loved to swim at. futebol. We played soccer, Era assim, eu ficava esperando. and I was always in Eu expectation lembro for that quando time. chegava essa época. And I remember when this time came Aí around, a minha mãe no dia anterior ela fazia uma broa de fubá. my mother the day before would make this cornbread. E eu falava assim: mãe, And I would say, Mom,
posso comer um pedacinho? Can I have a little bit? Não, é para viagem, meu And filho. she said, no, this is for the trip. Aí eu ficava, uau, para viagem. And I would have that Acordávamos expectation 4 horas da manhã, where we would wake up at 4 a.m. aí a gente entrava no ônibus. We would take a bus. Hoje essa geração não sabe o que é andar de ônibus. This generation does not know what Eles it's like entram to no take a avião, bus. eles voam de um continente para o outro em algumas horas. They take a plane and fly from one continent to Naquela the other época in some as hours. estradas não eram pavimentadas. At that time, the roads were not paved. Então entrava no ônibus, era 3, 4 horas. We would take a bus and we'd stay in there for Para 3, chegar 4 em lugar. hours to get somewhere. Que tínhamos que pegar outro ônibus. Where we'd have to take another E bus andávamos mais 3, 4 horas and drive another 3 or 4 para hours chegar em um lugar. to get to another E place. nós andávamos mais 2 horas a pé And we'd walk for para 2 chegar hours na casa dos meus tios. on foot to Então get nós to my saímos uncle's house. 4 horas da manhã So we would leave at 4 e a.m. chegávamos 4 horas da tarde. and we'd get there at 4 p.m. Mas as minhas memórias, But my memories elas não são feitas só do tempo que eu passava com os meus primos. are not only from the time I spent with my cousins. A minha memória ela é feita do que acontecia ao longo do caminho. My memory is also from the Eu trip. aprendi a celebrar aquilo que acontece na caminhada. And I learned how to celebrate what happens in the journey. Então eu lembro quando nós parávamos para comer aquela broa de milho So I remember when we would stop to have that e tomar cornbread aquele café. and drink Aí coffee. tínhamos que passar por algumas estradas que tinham um córrego ou um riozinho que We'd atravessava. have to stop in some roads that had a little Aí meu pai parava e stream. deixava a gente tomar um banho naquele córregozinho. And my dad would let us swim in Eu that lembro little quando meu stream. pai me pegava no colo. I remember when my father Eu took me in dizia, his estou arms cansado de andar a pé. and I said, I'm tired Meu of pai me walking. colocava nos ombros. My dad would put me over his Então eu shoulders. celebrava o momento da caminhada. So I celebrated the time for A the gente journey. celebrava a jornada. We would celebrate the Tanto journey quanto celebrava o destino final que as nós much as we chegamos. celebrated the destination. Mas hoje nós vemos uma geração que não cria memórias. But now we see a Porque eles generation querem that does tudo not muito rápido. make memories because they Eles want não everything conhecem fast. mais o que é estar numa They don't jornada. know what it's like to be O on que a é journey, estar numa what caminhada. it's like to be on a walk. Eu lembro que a minha mãe acordava de manhã. I remember my mother would Ela wake up in the fervia morning água com açúcar. and she would boil water and É o sugar. que chamava de água doce. She would call it sweet E me water. dava uma rosca seca. And she'd give me this E eu dry, molhava a rosca seca na água bread. doce. and I would wet that Quando dry você bread on fala that hoje sweet dá uma water. rosca seca para esses meninos, eles ficam olhando para você. O que é isso, rosca seca? If you even think about giving dry bread to a kid today, they'll be like, what's a dry bread? Eles não entendem o que é celebrar. They don't know what it's like to Às celebrate. vezes um momento de escassez, The moments of scarcity, porque as geladeiras estão cheias. because their refrigerators E are eles abrem a packed. geladeira e eles falam, não tem nada para comer They nessa open that casa. fridge and say, there's nothing to eat. Porque eles não sabem o que é molhar uma rosca seca num copo de água fervida com açúcar. Because they don't know what it's like to wet a dry bread in a cup of sweet Mas é isso que water. nos fortalece. But that is what É strengthens isso que nos us. ensina que nós temos um propósito. This is what teaches us that we É have a isso que ensina que purpose. nós estamos na rota do nosso destino. This is what shows us that we're en route to Andando our a pé ou destiny. andando de ônibus. Walking by foot or Andando taking de a bus. carro ou andando de avião. Driving a car or Nós flying in an precisamos airplane. celebrar We must celebrate aquilo que acontece no dia a dia conosco. everything that happens on a day to day. Deus te trouxe aqui essa manhã porque você carrega um destino. And God brought you here this morning because E you não carry é a tempo destiny. mais da igreja ou de nós reclamarmos por aquilo que temos vivido, It's no longer time for the church to mas complain about what we have celebrarmos lived, o caminho, but to celebrate the journey tanto quanto celebrar o nosso destino final. just as much as we celebrate the destination. Paulo ele disse, olha, você não precisa da aprovação de homem, Paul says you do not need the approval of men. você só precisa da aprovação de Deus. You only need the approval of God. Existem lágrimas que os nossos filhos não veem rolar nos nossos olhos. There are tears that our children do not see us cry. Existem lágrimas que o nosso cônjuge não vê. There are tears that our spouse Existem does not lágrimas see. que os nossos líderes não vão conseguir enxugar nos nossos Some olhos. tears our leaders won't be able to dry from our eyes. Mas Deus, But God, Ele está conosco em todas as fases da nossa vida. He is with us at all times. Você carrega um destino. You carry a E destiny. nada que veio para frustrar você, And nothing that might have nada que been veio para brought distrair to você, distract you, to frustrate you, vai parar você. will stop you. Lembra que Satanás quis distrair Jesus ali no deserto. Remember how Satan wanted to distract Jesus in the A Bíblia desert. diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. The word says that the Holy Spirit took Jesus Deixa eu into the dizer algo para wilderness. você. Let me say O something to you. Espírito Santo nunca vai levar você a um lugar que você não queira ir.
The Holy Spirit will never lead you into a place that you do not want to go. O Espírito Santo nunca vai levar você a um lugar que você não queira ir. Holy Spirit will never take you into a place you don't want to go. Jesus, ele sabia que ele teria que ir para o deserto. Jesus knew he had to go into the E às desert. vezes no deserto é onde você vai ser mais distraído. And maybe in the desert will be the place Porque where you're most ninguém é distracted. distraído quando tudo está bem. Because no one is distracted when everything is well. Ninguém se sente distraído quando o casamento tá mil maravilhas. No one is distracted when Ninguém the se marriage is sente doing distraído well. quando a nossa conta bancária tem dinheiro suficiente para o resto do ano. No one feels distracted when their bank account has enough money for the Ninguém rest se of the sente year. distraído quando a sua saúde física está 100%. No one feels distracted when their health Ninguém is se at sente 100%. distraído quando a sua saúde emocional está equilibrada. No one feels distracted when their emotional As health is well. distrações, elas sempre virão nos piores momentos da nossa história. Distractions will come at the worst A times in our distração vem lives. quando falta um emprego. Distraction will come A when you don't have a distração job. vem quando tem um diagnóstico de uma enfermidade. Distraction will come when there's a A diagnosis of an distração vem illness. quando morre alguém que nós amamos. Distraction will come when someone A dies. distração, ela sempre acontece em momentos difíceis. Distraction will always take place in difficult E times. se você tem passado por momentos difíceis, And if you have gone through tem difficult sentido times, que algumas distrações têm vindo contra você, and you feel that distractions have come eu over te you, desafio a dar um glória a Deus bem alto. I challenge you to Porque give você glory to está God. na rota do seu destino. Because you are en route to your Você está destiny. na rota do seu destino. You are en As route to your distrações, destiny. elas sempre virão quando nós estamos no caminho certo. Will always come when we are on Fica the de pé right no seu track. lugar. Eu Stand quero where you orar are. com você nessa I want manhã. to pray with you this morning. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. We're getting to the end of another year. Tem muita gente buscando atalhos. Many Tem people muitas look for pessoas se shortcuts. distraindo na rota do seu destino. Many people are distracting the route to their destiny. Cuidado com os atalhos. Be careful with the shortcuts. O atalho é uma forma de você dizer para Deus que existe uma forma mais fácil de você chegar no seu destino. A shortcut is a way of you telling God that there's an easier way to get to your Cuidado com destiny. os shortcuts. Be careful with those shortcuts. Cuidado com os atalhos. Be careful with Se them. você está buscando uma maneira mais fácil, um caminho mais tranquilo, é porque você está dizendo para Deus que existe uma forma mais fácil de você chegar onde você tem que chegar. If you're looking for a shortcut, you're telling God that Mas there's an Deus está easier dizendo, way. olha, não existe um caminho mais fácil. God says that there is no easier way. Existe Deus com você no caminho que Ele decidiu que você deveria passar. There's God on the track E that é He por put isso you que on. a palavra de Deus diz em Salmo que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. That's why the Psalm says that 1,000 will fall to my Isso right and significa que 10,000 a to my sua left. retaguarda está protegida por Deus. This means that your E back o is caminho à protected sua by frente God. está protegido por Deus. And your path Vão cair before you gente is do seu protected by lado, God. vão cair gente da sua direita, People will fall mas on your right, atrás Deus está te protegendo. and people will fall Na on your frente left. Deus está abrindo o caminho para você. But God is protecting you along the way. Deus está dizendo, olha, eu estou preparando algo para a tua vida. God is saying, I'm preparing E something você for your está na life. rota do seu And you are on the route to your na rota do destiny. seu destino. Quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Espírito de Deus, Holy Spirit, Espírito Santo, Espírito de Deus. Holy Spirit. O Espírito de Deus está nessa manhã, The Holy Spirit is trazendo à this morning, existência quem você é. bringing into existence who you are. Não importa quão difícil tem sido a sua jornada até hoje, Doesn't matter how difficult your journey has been till this day. mas Deus estava com você, está com você. But God was with you and He Você is with precisa you. olhar para o passado com gratidão, You need to look at the past with celebrar o gratitude, presente celebrate the e present, olhar para o futuro com and expectativa. look at the future with expectation. Se você entrou aqui e você sabe que carrega um destino, If you have e entered eu estou here falando para pessoas aqui que carregam um destino, and you know you carry a destiny, assim como Davi carregava um destino, and I'm e talking no to tempo people certo ele foi levantado who rei carried de a Israel, destiny just as David, and at the right assim time como he became José king, carregava um destino, just as Joseph carried a e destiny, no tempo certo ele foi colocado como governador sobre todo o and at Egito, the right time he was placed as governor assim como over Daniel Egypt, carregava um destino. just as Daniel carried a destiny. Apesar de ser jogado numa cova de leões, ele foi levantado Even though he was thrown in the lion's como den conselheiro de vários
vários reis. He was raised as a counselor to many Assim kings. como Jesus veio à terra e ele carregava um destino. Just as Jesus came to the E ele earth, foi à cruz. he carried a E ele diz: destiny. em tuas mãos eu entrego o meu espírito. He went to the cross and he said, E ele into your disse, hands I give my "Tetelestai." spirit. He said, Ele disse: está "Tetelestai." feito. He says it Ele is diz: finished. it's done. He says it is Eu finished. cumpri o meu propósito. I have fulfilled my Deus está purpose. dizendo: você precisa chegar no seu destino God is final saying you need to get to e your dar o seu destination grito de and tetelestai. give your shout of being finished. Assim como todos esses homens e mulheres, Just as each of these men and women, personagens da história que nós conhecemos, these characters of the stories we know, não teve vida fácil para ninguém, there was no easy life mas for eles any of them. chegaram ao final. But they arrived to Eles the end. chegaram ao final do seu destino. They got to the end of their E destiny. nessa manhã Deus está dizendo: você carrega um destino. This morning God is saying you carry a E você destiny. não vai entrar no próximo ano sem viver And you will not go into the next year intensamente aquilo que Deus estabeleceu para você. without living intensely what God has E eu prepared estou for falando you. aqui não só para pessoas que têm ministérios, And I'm not only talking to mas eu people estou of falando para ministry. futuros empresários. I'm talking to Eu businessmen. estou falando aqui para pessoas I'm talking to que people vieram a essa nação who came to this porque nation Deus tem algo específico because God has para something fazer através de specific você. to do E through ninguém you. pode fazer And no one can aquilo que do Deus estabeleceu que você faria. what God has established for you to Nós do. vamos sair desse lugar nesta manhã. We're going to leave this place today. E eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de alguém que está do seu lado. And I would like for you to place your hand on the shoulder of the Deremaço, person who's yande, next to you. rabasto, corroboceire, anamas. O Espírito de Deus está nesse lugar nessa manhã. The Spirit of God is in this place. E Ele está dizendo: filho, celebra a caminhada. He's saying, son, celebrate your Ele está journey. dizendo: celebra o que você tem vivido no seu dia a dia. Celebrate what you have lived on a day-to-day. Porque é tão importante quanto chegar no seu destino final Because just as important as getting to the final é destination celebrar aquilo que acontece ao longo do caminho. is to celebrate what happens along the way. O caminho pode ser longo, The path might be long. pode haver impedimentos no caminho, There can be obstacles. mas Deus está com você nesse caminho. But God is with you along the way. Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, revela nesta Holy Spirit manhã of God, reveal this o morning propósito e o plano que o Senhor tem para cada um nesse lugar. the plan and the purpose you have for each one in this Você place. não é tão novo e nem tão velho que não possa viver intensamente aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. You're neither too old or too young to live what God has established Espírito for de your life. Deus, Espírito Santo, Espírito de Deus, ergue a tua voz e declare uma palavra sobre alguém nesta manhã. Raise your voice and declare E a diga: word over você somebody. carrega um destino. Say to them, you carry Diga: a você destiny. carrega um destino. Tell them you carry Diga: a destiny. você foi chamado You were called dentre milhares e milhares. among thousands. E você And you não precisa da aprovação de homem. do not need the approval Deus of te men. escolheu. God has chosen Deus you. te escolheu. God chose you. Deus já te chamou God called para you viver algo extraordinário. to live something Lebaço, extraordinary. corobo, seque, ande, lebaço, seque, ande, lebaço. Espírito de Deus, Espírito Santo. Oh, lebaço, querer, lebaço, como